Bom dia, galerinha. Claro que estar de férias é um sonho, né? Se tem uma coisa que é digna na vida de professor são as férias. Perde ainda para algumas profissões, obviamente, que tem um pouco mais de férias que eu. Minha irmã, por exemplo, consegue ter mais férias do que eu, que é um pouco irritante. Mas voltar também a trabalhar é fundamental para tu ter o prazer de entrar em férias de novo, né? Se a vida fosse uma eterna férias seria uma merda, pode ter certeza disso. É um prazer estar de volta. Vocês que já me conhecem um pouquinhozinho sabem que eu adoro fazer isso, ainda mais depois de um bom tempo sem fazer. Então tô louco para dar aula. E vou confessar que eu não tinha curtido tanto, apesar dos 3 pontos no queixo, eu tinha curtido, né? Nunca tinha curtido tanto uma Olimpíada do CSC. E parece que vocês ganharam, né? Muito bem, achei que vocês estavam fazendo algazarra na chegada, que eu vim cada um com moletom e zoando o resto da galera. E eles chegaram como se não tivessem ganho, estranho. Mas, de qualquer forma, eu fiquei muito orgulhoso do desempenho da turma e foi um prazer assisti-los e competir contra vocês também. Espero que aconteça mais vezes, de repente a gente vai até estar junto, né? Vamos que vamos, galerinha! Foi um prazer, então, é um prazer estar de volta. Mas antes de começar a corrigir a tarefa, espero que todos tenham feito, é uma revisão básica aqui, né? Diz que se eu tenho retas paralelas cortadas por outras retas, formam-se segmentos, concordam comigo? Eu conheço os tamanhos dos segmentos, menos um deles. Eu sei quanto vale cada um deles, mas não sei quanto vale esse. Eu consigo fazer ou consigo aplicar o teorema de Tales e achar o valor. Tem várias maneiras de aplicar esse teorema. Uma delas, 2 sobre 4 igual a 3 sobre x. Essa vai ser uma das questões que vai ter na próxima avaliação. Pelo amor de Deus, já foi muito pior a nossa matemática. Poderia ter feito também de que outra forma? 2 sobre 3 é igual a 4 sobre x. Faz a multiplicação cruzada, tu vai perceber que em ambos os casos, né, 2x igual a 12. Ou seja, x igual a 6. Teorema de Tales. Uma outra forma de enxergar isso é que eu tenho aqui 1, 2, 3 triângulos, todos com os mesmos ângulos internos. Triângulos com os mesmos ângulos internos são ditos e triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. Sempre que eu tenho 2 triângulos semelhantes, eu tenho os lados desses triângulos proporcionais. Eu poderia dizer, esse lado grandão aqui, dividido pelo lado do menorzinho, é igual a esse lado do grandão, dividido por esse lado do menorzinho. Concorda comigo? Eu poderia escrever a hipotenusa do médio, dividido por a base dele mesmo, é igual a hipotenusa do grandão, dividido pela base do grandão. Concorda comigo? Bem da forma como a gente fez o teorema de Tales. Tem várias maneiras de aplicar a semelhança em triângulo. Comparando um lado de um menor diretamente com o lado do maior, ou fazendo uma comparação entre os lados de um mesmo triângulo com a comparação entre os lados do outro triângulo. Isso tudo a gente já tinha visto. Porém, existem ângulos que a gente gosta muito de usar, principalmente na construção das casas. Esses ângulos notáveis, então, deram para os matemáticos uma ideia. Por que não mapear uma relação matemática entre um triângulo famoso e usar essa relação sempre? Um ângulo muito gostoso de usar na prática é o ângulo de 30 graus em um triângulo retângulo, porque nesse caso o cateto oposto, fica sempre o dobro da hipotenusa. Sabendo disso, se eu quiser criar um triângulo retângulo com ângulo de 30 graus, basta eu conhecer o cateto, eu acho a hipotenusa, ou basta conhecer a hipotenusa, eu acho o cateto sem esforço. Para que isso pudesse ser expandido, os caras tabelaram então os valores do seno, do cosseno e da tangente para os ângulos famosos. Quais são os ângulos notáveis mesmo? Além do 30, que já está ali, 45 graus e 60 graus.
Esses são os ângulos mais famosos de a gente usar em triângulos retângulos. Por isso são ditos ângulos notáveis. Como é que faz essa tabela mesmo, galera? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Divide tudo por 2. E o que mais? Extrai a raiz do numerador. Como raiz de 1 é 1, eu não vou gastar x escrevendo a raiz em cima do 1. Já que tangente é o mesmo, parabéns, vamos revisar aqui. O que é seno mesmo? É cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Como é que é divisão de fração mesmo? É a primeira fração. Olha só, eu estou pegando essas duas frações aqui, ó. Tá vendo? A fração que representa o seno, a fração que representa o cosseno. E estou dividindo uma pela outra. Vocês me disseram que a regra para dividir frações é a primeira vezes o inverso da segunda. Cortei hipotenusa com hipotenusa, sobrou o quê? Sobrou coca, né? E o que é coca? É a tangente. Assim eu provo que seno dividido por cosseno é o mesmo que tangente. Assim eu estou te dando uma técnica para tu achar o valor da tangente. Basta dividir o seno pelo cosseno. Seno dividido pelo cosseno. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Corta 2 com 2. 1 sobre raiz de 3. Que racionalizando por raiz de 3, dá raiz de 3 sobre 3. Aqui dá 1, um número dividido por ele mesmo. E aqui fica fácil de cortar o 2 com 2, sobra só o raiz de 3. Acredito que vocês lembram que o cateto oposto é aquele que está longe do ângulo, o cateto adjacente é aquele que está junto do ângulo. A hipotenusa acredito que tu consiga reconhecer também dentro de um triângulo retângulo. E devido à correria que é a vida em 2014, é o máximo que eu posso oferecer de revisão, porque o resto já está tudo gravado e as outras aulas foram muito mais esmiuçadas. Vamos à tarefa. Não tem apostila, não tem apostila. Deixa eu ver, aqui. Com licença, com licença. Calculadorinha. Tá falando assim, ó, usa a calculadora porque é foda demais para te calcular na mão. É isso que está dizendo o ícone, será? Vamos ver. Página 48, exercício 1. Uma torre vertical construída sobre um plano horizontal. Plano horizontal, torre vertical. Tem 25 metros de altura, minha torre, 25 metros. E um cabo de aço esticado liga o topo da torre até o plano, fazendo com o plano um ângulo de 60. Cabo de aço, 60 graus com o plano. Olha como tudo é lógico, como tudo vira um triângulo bobo. Determine o comprimento do cabo. E ele fala, raiz de 3 é igual a 1,73, aproximadamente, né? Deveria ser. Meu Deus! Seno, cosseno, tangente, por quê? Seno, cosseno, tangente, por quê? Seno. Seno porque é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 60 é igual o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Apliquei esta regrinha aqui, ó. Quanto vale o seno de 60? Quanto vale? Deixa eu ver na minha tabelinha. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 25 sobre x. Eu posso aplicar a multiplicação cruzada. Ficaria raiz de 3x é igual a 50. Concordam comigo? Vou dividir ambos os lados por raiz de 3. Tu já pode colocar, se quiser, o raiz de 3 ali no lugar. Iguala as casas, elimina a vírgula e faz a divisão. Show! Matemático não gosta de raiz no denominador, por isso ele racionaliza multiplicando pela própria raiz em cima e embaixo. Nesse caso simples, né? E aí sim, essa é a resposta mais bonita. Porém, como o exercício pede para a gente calcular por uma aproximação, né? Essa é a resposta exata. Então nós vamos calcular com uma aproximação. 50 vezes 1,73 sobre 3. Eu até entendo o meu amigo doutor ter pedido para que os alunos fizessem com calculadora.
porque ele não queria que o aluno perdesse tempo fazendo uma coisa que ele sabe fazer. Aí tu tem que ter autocrítica. Eu sei fazer essa conta, eu tenho certeza que vai dar a resposta certa na prova. Aí então, nesse caso, tu poderia até usar a calculadora sem prejuízo. Porém, como eu sei que muitos de vocês estão com dificuldade nisso, tu teria que ter a decência de fazer na munheca e conferir na calculadora. Assim tu vai treinando e te fortalecendo nas tuas fraquezas aos poucos. Então, observem. Eu vou fazer 173 vezes 5, porque vírgulas e zeros são inúteis nesse momento. 3 vezes 5, 15 vai 1, 35 mais 1, 36 vai 3, 5, 6, 7, 8. Eu vou acrescentar o zero dos 50 e vou acrescentar as duas casas após a vírgula, do 1,73. Fiquei com 86,5 dividido por 3. Então eu vou ali e vou fazer 86,5 dividido por 3 igual às casas, elimina a vírgula. Observe que na prática eu multipliquei ambos os números por 10. 80 dividido por 30 dá 2. Dá 60, sobra 26. Abaixo 5. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. Passou. Então é 8. 3 vezes 8, 24. 240. Sobrou 25, tudo bem? Vírgula, abaixo um zero. 8 dá 240, sobra 10. Abaixo um zero. Dá 3, dá 90, sobra 10. Então deu x aproximadamente igual a 28,83 metros. Me desculpem, não era uma conta difícil. O autor da apostila só queria que vocês economizassem tempo. Nada além disso. Tu deves economizar tempo quando mereces esse tempo extra. Se tens problema com, com continhas básicas, tu faz na munheca, depois tu vai na tua calculadora, não precisa ser científica, mas é bom tu te acostumar se tu tiver alguma pretensão a faculdades de exatas. Viu? 3, apertei a raiz, deu 1,73, mas ele não quer que eu use a raiz verdadeira. Então eu vou usar só 1,73 mesmo, certo? Vou multiplicar pelos 50 e vou dividir por 3. Observem que a primeira parte já deu certo, beleza, galerinha? 3 divide. Olha só que beleza, não estou tão enferrujado depois de uma semana. Dizem que uma semana sem usar o cérebro, tua capacidade de raciocínio cai a 70% do que era. Desculpa, cai a 30% do que era, tu perde 70%. É assustador. Os estudos mostram que se desliga o cérebro de uma pessoa durante uma semana, na hora que tu religa ele, ele só tem 30% da capacidade que tinha, fazendo um comparativo com os teus músculos. Se tu tivesse 100 quilos de puro músculo, fica uma semana sem se exercitar, acorda depois do coma de uma semana só com 30 quilos de músculo, 70 quilos de músculo se foram. Isso seria o equivalente do que acontece no cérebro. Tu ficou em coma essa última semana? Ficasse em coma? Não! Não perdesse 70% da capacidade. Concordas comigo? Beleza? Isso é para quem ficaria em coma, sem usar o cérebro uma semana. A pancada é tão violenta, que ele murcha desse jeito. Não aconteceu isso contigo. Tu perdeu, sei lá, uma porcentagem mínima dentro daquilo que tu parou de usar. Tu continuou conversando com a galera pela internet, que eu sei. Então a parte de escrita e de conversa, pelo menos na linguagem coloquial, continua perfeita a função. Talvez tenha perdido uma coisinha ou outra que precisa de um gás só a mais. Fala um pouquinho. Na internet que o cérebro... Em que lugar? Só pra gente ir. Foi um site Toma cuidado com isso. Que o cérebro só funciona totalmente depois das 10 horas da manhã. O meu eu acho que é mais tarde. Minha mãe, ela faltava me bater de manhã. Otávio, tu quer torrada? E a minha irmã puta também, já funcionando quase normal, Otávio, a mãe tá falando contigo. Impressionante, cara. Impressionante. Eu era muito devagar. Porém, sábado, 5 da manhã. Vamos pescar? Vamos. Já tava com a rede pronta. Vamos. Ou seja, eu via que na verdade era um golpe do meu cérebro. Depois eu percebi isso. Não era vadiagem ou não, porque ir pra escola é uma merda. Então eu ficava desligado, morto, entendeu? Economia de energia. A pescar, tu vê? Às 5 da manhã, tinha dormido só 3 horas no dia anterior. Eu ia quicando, bem feliz e acordadão. Então é o que a gente tem tesão em fazer, A gente tem que procurar isso na vida. Uma coisa que dê tesão de acordar de manhã todo o resto da vida
e vamos lá, vou trabalhar. Não que eu seja assim todo dia, pelo amor de Deus, né? Eu acordo às vezes, ou às vezes dá uma merda na vida pessoal do cara, mas tem que entrar pela porta do teu serviço, né? Tem que entrar de corpo e alma, não tem jeito. Mas eu concordo com o que ele falou, faz sentido o cérebro demorar um pouquinho para funcionar todo. Faz sentido. Vamos que vamos! Primeiro foi, hein? Só catoa, é só o que tens que decorar. Só catoa para quem tem dificuldade na brincadeira aqui, né? Decorar o só catoa. E ter a tabelinha para consultar, ter um pouco de calma, um pouco de matemática básica, dá para tirar altas notas na prova. Vamos ver? Vamos para o segundo. Uma praia, aí que beleza. A distância AB é de 750. Que praia, o que? Não me enrola, meu querido. É um triângulo retângulo tosco. É um triângulo bobinho. Ele vai lá e chama os pontos A, B e C. Tem um ponto D ali. Não vou fazer a praiazinha. A distância AB é 750. AB é 750. Vou escrever aqui então, beleza. A distância AD é 620. De A até D é 620. E o triângulo, e o ângulo ABC com chapéuzinho em B, é óbvio que ele está falando do ângulo que ocorre no vértice B. Ali, né? Vértice B. Ali está. 60 graus. Determine a distância CD. Ele quer essa distância aqui, eu vou chamar de X aquela distância. Ele pede mais uma vez para usar raiz de 3 como 1,73. Agora é com vocês. Legal. Deixa eu ver, o amigo falou que é tangente. Por quê? Deixa eu pensar. Porque ele percebeu que eu estava relacionando o cateto oposto, longe, com o cateto. Ou seja, sempre que a hipotenusa não é usada num problema, te agarra na tangente. Tangente de 60 é igual cateto oposto. É isso mais isso, parabéns. X mais 620 mais X, tanto faz. Sobre o cateto adjacente, 750. Pela minha tabelinha que estava aqui outrora, eu sei que a tangente de 60 é raiz de 3, concorda comigo? Eu vou fazer a multiplicação cruzada, o 750 vem para cá multiplicando, beleza? Certo? E mais passa menos, ou subtrai os 620 em ambos os lados da igualdade. O princípio da igualdade é a única regra que precisamos entender. Essa é a resposta bonita. Para ficar mais bonito, a gente colocaria assim, ó. O X para a esquerda, professor? Não, isso é frescura. Isso aqui, ó, metros. E tem que ser o metros com os parênteses ali. Beleza? Essa é a resposta perfeita. Porém, o cara me pede para colocar no lugar do raiz de 3, 1,73. Então tu vê, agora vem a perfumaria. Ele falou para usar a calculadora porque ele tem certeza absoluta de que todos vocês sabem fazer essa conta. Vocês sabem, eu acho que não, e por isso na prova testarei a tua capacidade de fazer essas contas. 5 vezes 3, 15 foi 1, 35, 36 foi 3, 8, 21, concordam? 49, 51, 12. É isso? Vamos somar 5, 7, 9, 2, 1. Porém, era 750. Então tem um zero a mais. E era 1,73. Então tem duas casas após a vírgula. 1297,5. 1297,5. Menos 620. X é aproximadamente, né, seria o mais correto, agora que eu coloquei 1,73 no lugar da raiz, até então era exato. É só subtrair 620, vírgula embaixo de vírgula. 5, 7, 7, 6. 677,5 metros, aproximadamente. Então, ó, não é crime usar calculadora.
Se tu manja, e tem muitos que vocês sabem, manjam muito de matemática básica, não precisa nem fazer perder tempo confirmando uma coisa que tu já tem consciência que tu sabe. Na prova tu vai mostrar que tu sabe. Pastor, eu tenho dificuldade, eu te confesso. Então tu primeiro tenta. É um saco, é chato pra caramba estudar. Tenta. Aí depois que tu tentou, tu pega a calculadora e tu faz a conta, cara. 750, 1,73, não é vergonha. Pai, não deixa usar a calculadora sem antes ter feito a conta. Aí tu engrossa. 620 menos. Olha lá que beleza. Ah, acertei, que bom. Ah, errei, chora. Não, cara, apaga, vê onde é que... Aliás, antes de apagar, vê onde é que tu errou e mostra pro teu cérebro. Porra, errei ali. Não erra de novo, cérebro. Vamos. É isso. Tá tranquilinho, né, galerinha? Então vamos ter que aumentar um pouco o ritmo. Qual é a próxima? Tem mais uma ainda nessa? 3? Olha que delícia. Agora o cara foi mais querido, ó. Ele disse que a raiz de 2 é 1,4. É gente fina. E a raiz de 3 é 1,7. Nas figuras determine o valor de x. Aí olha só na primeira figura, na letra A. 2 triângulos retângulos. Jezebel. Um deles com ângulo de 30 graus. O outro ele não fala o ângulo, ó que safadinho. Mas ele disse que é 90 também. Ele quer saber esse tamanho x. Ele dá que o total ali de baixo é 21 metros. Diz que essa hipotenusa aqui é 12 metros. Deu uma forcinha pra gente, ó. Se ele não avisa ali, olha, calcula esse y aqui, cara, primeiro. Ó. Se ele não dá aquela forcinha pra gente, ia ficar um pouco mais difícil tu sozinho perceber, né? Que ia ter que achar aquele y pra avançar um pouquinho na conta. Então o cara foi gente fina. Pô, cara, eu não tenho nada desse triângulo ainda. Não tenho nada. Eu preciso descobrir um ângulo e um lado. Se eu descobrir um ângulo e um lado, eu consigo achar o outro lado que eu quiser. Por seno, cosseno ou tangente. Concorda comigo? Tu sabe que ele é 30 e 90, logo ali vai ser 60. Ah, de onde é que veio essa informação? Soma dos ângulos. Parabéns! Já que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo do mundo dá 180, eu posso dizer que ali é alfa, por exemplo, para ficar bonitinho, ó. Eu vou dizer que alfa mais 30 graus mais 90 graus tem que dar igual a 180, porque é a soma dos ângulos internos de um triângulo, ó. Sempre vai ser 180. Então 90 com 30 dá 120, passa subtraindo, eu descubro que alfa é 60. Não precisaria ter feito essa conta, o amigo fez a conta mentalmente e percebeu, pô, ali é 60. Certo? E isso aqui não é meia volta, meus amigos, ó. Isso aqui é meia volta, né? Meia volta é quanto em ângulo? Em grau? 180 graus. Aqui é 90. 90 mais 60? 150 para 180 falta. Então tu vê, o ângulo nós matamos. Tivemos que usar duas informações importantíssimas já sabidas há muito. Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. E que isso aqui configura um ângulo de meia volta, que é o famoso 180 graus. Meia volta. Falta alguma coisa ainda. E agora? Ah, sim, sim. É um triângulo retângulo. Então, falta só o que então? Ah, sim, se a gente quisesse achar os outros ângulos, né? Sem problema, não é mais necessário. O que está faltando então? Achar o y. Se eu achar o y, eu sei o total que é 21, eu subtraio o y, acho isso aqui, né? Aí fechou. Aí é só usar ou seno ou cosseno ou tangente. Como é que eu vou achar o y, galera? Isso, já que eu tenho esse ângulo e esse ângulo, eu posso optar qual deles eu vou usar. Se eu estiver olhando para o 60, vai ser cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Se eu estiver olhando para o 30, vai ser seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. E como seno de 30 é igual ao cosseno de 60, a resposta vai ser a mesma. Eu vou usar seno. Seno de 30 graus é igual cateto oposto, que é o que está longe, sobre a hipotenusa, que é a grandona, a rainha do triângulo. Seno de 30, 1 sobre 2 é igual a y sobre 12. Passa multiplicando. Mentira, multiplicamos os lados por 12. Dá 6. Claro, né? Nós acabamos de ver que quando o ângulo é 30 graus,
oposto é sempre a metade da hipotenusa. Certo? Então nessa hora o cara que está bem afiado no exercício não faz nada, ele simplesmente escreve aqui de cara, 6. Já que o y é 6 e o total é 21, fazendo 21 menos 6 dá 15 para cá, ó. Esse tamanho todo aqui é 15. E já que eu tenho um cateto adjacente e quero a hipotenusa, eu uso um cosseno. Cosseno de 30 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Faz a multiplicação cruzada. Divide por raiz de 3 e racionaliza. Ficaria 30 raiz de 3 sobre 3, que é 10 raiz de 3. Cuidado aí, gente, ali eu fiz um passo bem grandinho, ó. Eu passei o raiz de 3 dividindo, ficou 30 sobre raiz de 3, e multipliquei por raiz de 3 em cima e embaixo. Ficou 30 raiz de 3 sobre 3, 30 dividido por 3, 10 raiz de 3. Como ele pediu para usar o raiz de 3 como 1.7, x é aproximadamente 10 vezes 1.7, x é aproximadamente 17. Então tu vê, as duas primeiras foram aplicações diretas de seno, cosseno, tangente. Essa não. Essa aí o cara teve que primeiro manjar de ângulos ali para descobrir o ângulo. Teve que ter o bom senso de aplicar ou seno ou cosseno aqui, fazer a subtração para achar esse tamanho e aplicar mais uma vez seno ou cosseno. Então deu um pouco mais de trabalho essa aí, nível médio pelo menos. Mas, por exemplo, faz sem passar a raiz para baixo. Se já usasse 1,7, o meu deu 17,6. Peraí, deixa eu só entender. Está me dizendo que a minha racionalização alterou a resposta? Que engraçado, né? Porque racionalização não era para alterar a resposta, né? Tu vê um fenômeno interessante, precisamos analisar isso. A racionalização, o amigo alega que a racionalização alterou a resposta. Nós precisamos pensar um pouco melhor sobre isso, porque racionalização não podia alterar. Por que o matemático ia inventar uma coisa que altera a resposta, né? Estou confuso agora. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Então, peraí. Deixa eu dar uma olhada. A conta que eu tinha que fazer era essa aqui, né? X igual a... Ficou 30 sobre raiz de 3, certo? Nós vamos substituir o 1,7 no lugar. Concorda comigo? Eu continuei porque eu tenho obrigação como matemático de mostrar para vocês como é que o matemático faz o dia a dia dele, né? Ele jamais substitui um número exato por um número menos exato a troco de nada. Porque o matemático quer na vida dele exatidão nas contas quando possível, né? O que é raiz de 3 sobre raiz de 3? É 1. Multiplicar por 1. Muda um número? Jamais. Então, primeiro, a racionalização é algo exato. A racionalização não é uma aproximação. Perdão, meu amor, desculpa. Começou com a cotovelada, primeiro dia de aula, né, gente? Então, raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1, eu multipliquei por 1, cara. Então, a cara do número mudou, mas o número não mudou. Então, peraí. Esta coisa tem que dar a mesma resposta que esta. Tudo bem? Esta coisa tem que dar a mesma resposta que essa. Para conferir se está dando a mesma resposta, muito melhor do que eu, a calculadora científica pode fazer a conta. Então olha só o que eu vou fazer. 10 raiz de 3, o que é, galerinha? É pegar o número 10, pegar o 3 e extrair a raiz, que dá aquele número bizarro, um número irracional, como a galera já deve ter visto em outras aulas, e a gente multiplica. Deu 17,3205080757. E agora nós vamos fazer 30 dividido pela raiz de 3. 30, raiz de 3, e vamos dividir. Tum. E, por incrível que pareça, deu exatamente a mesma resposta. Deu exatamente a mesma resposta. Então eu confirmei na calculadora científica que até a 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas após a vírgula, essas coisas são iguais. Porém, eu pergunto, será que 30 dividido por 1.7 é igual a 30 vezes 1.7? Será que 30 dividido por 1 milhão é a mesma coisa que 30 vezes 1 milhão? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, da onde que surgiu a imprecisão? De ter mentido, ter dito que raiz de 3 é 1.7, e não é. Raiz de 3 é um número irracional com infinitas casas após a vírgula, beleza? Então cuidado, ó. Isto é perfeito, isto aqui é perfeito, e quando eu boto 1.7 já não é perfeito. Já vai dar diferença. Desculpa, é 10. Então olha só, quando eu acabei de botar ali, né, no vídeo, a raiz de 3 verdadeira. Agora eu vou botar 1.7. No primeiro caso era 30 dividido por 1.7. Olha o que a galera falou. Deu 17.64. Foi isso que deu para vocês? E agora eu vou fazer 10 vezes 1.7, como se precisasse, né? Deu 17. Está ali o erro que eles estavam alegando. Ó. Mas o importante é perceberem que da onde veio o erro. Tá? Foi, olha, ia ser uma aula xoxa. Mas com essa nossa discussãozinha aqui, agora ficou meia boca. Ficou razoável. Então, galerinha, ó, muito importante isso, tá? A partir daqui eu vou botar o tiozinho por isso, ó. Tava exata a resposta. Botei o tiozinho para mostrar, meia boca. Quem chegou por aqui chegou a 17.6 mais ou menos, não é isso? Tá bonito, tá bonito. E quem fez pelo outro caminho chegou a 17. Tá? Então eu não daria errado numa prova em função disso, eu não daria. Certo? Mas vale a pena então, né, fazer desse jeito, eu diria que é mais seguro. Né? Primeiro deixar na forma que o matemático gosta, racionalizada, bonitinha. No vestibular vai ser muito mais comum tu encontrar isso como resposta do que avançar, certo? Só que como a raiz é incômoda para o aluno, que ainda não está familiarizado com esse número irracional, é bacana a gente dar uma resposta final com um número mais fácil de ler, né? Para ele acreditar melhor na resposta. Falta uma, né? Falta uma. O que vamos? Questão 3, letra B. Essa deve ser aquela de arrancar o tampão. Será? Deixa eu ver. Ora, nem a apostilinha, sacanagem comigo. Olha só que beleza. Essa é clássica, hein, meu? Essa aqui tem cara que faz isso todo santo dia. Te juro, cara. Tem cara que faz isso aqui, que passa a vida fazendo o que esse exercício sugere. Quem será que passa a vida calculando aquele X ali, a partir desse tipo de triângulo retângulo? O cara basicamente faz isso na vida dele. Quem será esse profissional? Esses dias estavam aqui na Ercílio Luz, o grupo deles. Vai se construir. Tu precisa de um planejamento para o teu prédio, né? Tu precisa saber que altura teu prédio vai ter com o quarto meio. Para saber que altura teu prédio vai ter, tu precisa saber em que altura está o chão que tu vai construir teu prédio. Certo? E assim é qualquer coisa na cidade, uma estrada, qualquer coisa que tu vai fazer. Ou até plantação. Tens uma fazenda, pô, precisa aplanar aquele terreno, terraplanagem, precisa contratar um agrimensor para poder calcular a altura, deslocamento de terra. E a altura é o que mais se calcula, né? Saber a altura de um plano em relação ao outro, para poder começar as tuas estimativas, né? E como ir lá e não dá, né, para vocês pegar uma montanha e pegar uma trena e da base da montanha e esticar até o topo e falar, deu tanto, fulano. Não dá para fazer isso, né? Seria caro. Então tu pega o teodolito, que é aquele aparelhinho, um tripézinho, uma caixinha amarelinha às vezes. Aquele aparelho dá para medir o ângulo que tu enxerga alguma coisa. Então tu vai lá, tu marca, bota o teu teodolito no chão, olha para a montanha e deu 30 graus. Caminha 200 metros para frente, bota o teodolito no chão, olha para a mesma montanha, 60 graus. Faz as contas que nós vamos fazer aqui e descobre a altura da montanha, sem nunca ter tocado nela. Certo? Então o cara tá com o teodolito, cara, pode ter certeza, ele tá fazendo essa conta aqui provavelmente. Ó. E é uma conta chata de fazer. Ele faz isso sempre, professor. O teodolito dele é automático, né? Tu bota os dados no teodolito e faz a conta para ele.
Ou seja, ele só tem que apertar os botões certos no teodolito, alinhar adequadamente, tem técnica para isso, medir várias vezes para garantir, senão depois o prédio teve uma altura diferente daquela do projeto, imagina encrenca depois, né? Ah, cara, desculpa, vai ter que implodir a tua cobertura de 2 milhões porque teu agrimensor errou por 2 metros, teu prédio ficou acima do limite máximo do que um prédio pode ter na cidade. Imagina, né? Que tristeza. E aí? Pode falar que eu faço pra quê? Não? Vamos lá, vamos arriscar. O que nós temos de ferramenta? Ó, legal, semelhança de triângulo seria uma saída bem interessante. Seria bem interessante fazer por semelhança de triângulo. Mas aí, ó, para que a galera perceba essa semelhança, tem que mostrar que aqui é 30 graus e que aqui é 60 graus. Meu Deus, vai ficar bem mais fácil a tua saída. Vai ficar bem mais fácil. Tu vê, né? Ela usou uma ferramenta um pouquinho anterior. Nobre. Como é que é então? Deixa eu ver. Beleza, garota. É isso que eu queria escutar. Assim fica bem didático, inclusive, para os colegas entenderem. Olhem o triângulo grande. O triângulo grande eu mantive ele na mesma posição. Beleza? Isso aqui é o X dele. O triângulo pequeno eu vou girar ele para deixar ele nessa posição aqui. Aqui vai ser os 30 graus e aqui vai ser os 60. Olhando para o triângulo pequeno, entre 30 e 90 é que está o X. Aqui é que está o X. Certo? Beleza. O que mais? Só que esse 200 é só daqui até aqui, né? Ótimo, vamos chamar aquilo ali de Y. Então, deixa eu ver, no triângulo grande, isso aqui é 200 mais Y, concordam? E aqui é o triângulo pequeno, vale Y. Por semelhança de triângulos, o que eu poderia dizer? 200 mais Y sobre X é igual X sobre Y, pode ser. O problema é que dessa maneira eu fico com duas incógnitas. O que eu usaria para tirar uma dessas incógnitas? Preciso só de mais uma equação, né? Porque só com essa equação eu não resolvo, só preciso de mais uma. O que nós estamos usando até agora? Seno, cosseno ou tangente. Acha uma outra equação qualquer. Por exemplo, nesse triângulo, como é que eu relacionaria x e y? Tangente. Tangente de 60 é igual ao cateto oposto sobre o cateto. Como a tangente de 60 é raiz de 3, eu multiplico da x igual a y raiz de 3. E substitua ali em cima. Já que o x é igual a raiz de 3y, eu posso colocar tanto aqui quanto aqui, né? Concorda comigo? Fazendo a multiplicação cruzada para ficar mais bonitinho, 200y mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Tá tudo bem para vocês, galera? Ó, multiplicação. 200y mais y ao quadrado é igual. O x vale raiz de 3y. 200y mais y ao quadrado mais 3y é igual a 3y ao quadrado. Concordam comigo até aqui? Depois eu vou fazer de outro jeito, tá, galerinha? Usando só seno, cosseno e tangente. Mas vai ficar tão chato quanto esse, na verdade. 200y é igual a 2y ao quadrado, dividindo por y ambos os lados, passa o 2. Divide por 2 também ambos os lados, dá y igual a 100. Mas eu não queria achar o y, né? Eu queria achar o quê? O x. Mas eu sei que o x é igual a raiz de 3 vezes y. Só que essa é a resposta exata. Mas o problema pedia para que eu usasse... Pedia ou não pedia? No começo. 1.7, não é isso? 100 vezes 1.7, 170. Tu vê, cara, se o cara usa a raiz verdadeira, dá mais de 3 metros de diferença. Depois eu vou fazer de outra forma, tá, galerinha? Como a colega enxergou a semelhança de triângulo, eu acabei resolvendo por ali. Mas depois eu vou fazer só com seno e cosseno. Mas vai ter que isolar numa, substituindo a outra da mesma forma, praticamente. Muito bom. Muito obrigado pela atenção. Até mais.